Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Vamos falar agora construção de um caminhão de bombeiro, voltando aí com os nossos temas, né? Vamos já, agora que já avançamos um pouco na parte da programação, já entendemos um pouco como funciona, podemos retomar a parte das montagens, das construções, de desenvolvimento de projetos e tudo mais. Certo? Construção de caminhão de bombeiro. Mas antes de trabalhar exatamente no caminhão de bombeiro, vamos pensar o seguinte: vocês já viram um caminhão de bombeiro atuando? Qual é o papel do corpo de bombeiros, né? Corporação do corpo de bombeiros? Vocês o consideram importante? Fica essas perguntas, mas vamos pensar no seguinte, né? Bombeiro, muita gente, só deixa eu dar um disclaimer aqui para vocês. Muitas vezes nós achamos que ele serve somente para combater incêndios, e não é verdade isso. Quando acontece um acidente, os bombeiros são chamados para ajudar no resgate, certo? Então, por exemplo, já aconteceu que eu vi na televisão, um ônibus colidiu com uma carreta e vários feridos no meio das ferragens do ônibus. Então, os bombeiros foram lá ajudar para a retirada do pessoal, para retirar em segurança, para a equipe médica conseguir levar. Então, eles não ajudam somente em incêndios, como muitos acham aí, né? O incêndio foi criado para isso, mas hoje os bombeiros é uma corporação que ajuda em diversas áreas nessa parte da saúde, da preservação, né, do ser humano, certo? Então, e eles são importantíssimos, né, pessoal? Se não tivermos ele, nós vemos aí agora nesses últimos dias aí, a seca estava terrível, acontecendo vários incêndios pelo Brasil afora, certo? E a equipe de bombeiros sendo acionada em diversas localidades, cada estado tem sua corporação de bombeiro, algumas cidades têm o seu bombeiro municipal, isso é bem legal, né? Bombeiros voluntários, tem projetos com bombeiros mirins também, que é bem legal essa parte de alguns comandos de corpo de bombeiros, certo? Então, para já ensinar a importância de preservação do meio ambiente, certo? Bombeiro resgata até cachorro no meio da valeta. Esses dias atrás mostrou em São José do Rio Preto, bombeiro entrando dentro do valetão, certo? Tinha um cachorrinho lá abandonado e ele ajudou nessa parte, beleza? Então, equipe do Corpo de Bombeiros é extremamente importante, certo? Pessoal, mas como será que esses caras surgiram, né? O fogo, se a gente pensar o fogo, ele é muito. Achei da hora esse desenho, deixa eu colocar ele aqui em tela full. Mas os bombeiros, desde antigamente, o fogo já é descoberto desde a época dos homens das cavernas, dos primeiros homens, né? E sempre aconteceu problemas incendiários. Virava e mexia, seja por acidente, seja de forma proposital. E uma das soluções, né, que foram indo, começou o pessoal se ajudar na Roma Antiga, ali por volta de 800 depois de Cristo, mais ou menos. Olha só, hein? O professor também é aula de história, o professor de robótica também é aula de história. O imperador da época, acho que era o Marco Antônio, ele instituiu que desse aí um sinal se começasse a haver incêndio em algum lugar, certo? Então tinha essa preocupação. E ali, já por volta dos anos 1600, mais ou menos, na Inglaterra, no Reino Unido, o rei Guilherme institui pessoas mesmo para combater os incêndios. Para quem não sabe, antigamente não tinha energia elétrica, a luz era a base de lampião, ou seja, de óleo, acendendo ali o fogo. Então, pequenos incêndios que poderiam virar grandes incêndios, certo? Acontecia de forma assim cotidiana. Então, ele estabelece isso, uma equipe, então sempre. As companhias de seguros, também vendo que estava tomando muito prejuízo, também começa nesse meio tempo come,
treinar pessoal para combater os incêndios, através de treinamento, como logística e tudo mais. Estados Unidos, como era veio de ser uma colônia da Inglaterra e tinha muita ligação com os ingleses, acaba importando esse projeto também, então acaba inserindo, então também mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois, na verdade, começa a ter esse trabalho. E no Brasil chegou com Dom Pedro II. Dom Pedro II institui a primeira corporação de bombeiros, né, a Corporação Imperial Brasileira, lá no Rio de Janeiro. Também, muito em virtude disso, para quem com Dom Pedro II, o Brasil avançou bem assim, urbanisticamente falando, né, em formato de cidade. Rio de Janeiro, que era a capital na época, evoluiu bem. Então, acontece, ele precisa também estabelecer isso, porque várias casas era luz de lampião, postes e tudo mais. Começa a trabalhar muitas coisas a vapor, carvão andando para cima e para baixo, certo? Então, lá ali por volta de entre de 1800 e 1880, 1870 e 1880, Dom Pedro estabelece o Corpo de Bombeiros também, essa importante corporação brasileira, certo? E os equipamentos de segurança de um bombeiro? Em que será que um bombeiro precisa? Roupa corta-fogo, né? Senão vai sair chamuscado toda vez que fica precisando. Um machado, caso precise derrubar algo, cortar algo, uma porta, por exemplo, uma janela. E se o machado não dá conta, tem a serra elétrica, certo? Igual eu falei para vocês ali no começo do caso do ônibus, eles usaram bastante a serra elétrica, que você vem cortando as ferragens para retirar o pessoal em segurança, né? Já estavam feridos, então você precisa ter o máximo de cuidado possível para estar retirando a galera. Mangueira, esse item nem se fala, né, gente? Precisa da mangueira junto com todo o kit de irrigação, né? Bomba d'água, reservatório de água, tudo mais, capacete para proteger a cabeça, e do carro de bombeiro, que é o tema dessa aula, para a gente pensar como seria um carro de bombeiros, certo? Como que ele seria. Então, hora de projetar o caminhão, tá aqui um exemplinho de caminhão, ok? Dica, precisamos de um motor, né? Precisamos de um motor para fazer ele andar, mas também não podemos esquecer dos componentes. Como será que a gente pode pensar, né? Onde colocar, aqui está um exemplinho, uma base assim flexível mol. Então agora, pessoal, seguinte, vocês, ó, dica importante, será que seu caminhão vai conseguir atender um chamado? Chamado para ligar por bombeiros é 193. Não passem trotes, pelo amor de Deus, tá, gente? Não passem trotes, esse número é muito importante. Uma vida pode depender, se você passar um trote e ele for para um lugar errado, uma vida pode se perder. Então, ó, pedido do professor, não passem trotes em estabelecimentos públicos assim que cuidam da saúde e da segurança das pessoas. Beleza? Mas vamos lá, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu sumi da tela. Olha só, o seguinte, pessoal. Então, o que eu quero de vocês? Quero que vocês pensem como que você desenharia, como você montaria um carro de bombeiros. Professor, mas eu não sei desenhar muito bem, eu não sei fazer. Mas, novamente, gente, eu quero que vocês façam é dividir para conquistar, certo? Então, desenha lá o seu caminhão. Professor, pode fazer vários desenhos? Com certeza. Então, vou começar aqui, ó. Essa seria a parte da frente. Geralmente a parte da frente do caminhão, ela é mais reta, né? Olha aqui. Geralmente caminhão pode ter duas rodas atrás, tá, gente? Lembrando que é um caminhão. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Tem a nossa escada estabelecida aqui, ó. Deixar umas escadas aqui. Aqui está a cabine no caminhão. Já vou desenhar a mangueira aqui. Minha mangueira vai ser azul.
mangueira do caminhão. Esse é um caminhão de bombeiros, então caminhão de bombeiros, até onde eu sei, tem que ser vermelho. Então vamos pintar bonitinho aqui o caminhão de bombeiros, certo? E uma dica, e agora para finalizar, vamos nomear as partes. Lógico que vocês vão fazer um desenho muito mais bonito, mas lembrando sempre, como nomear as partes, professor? Anotem o que que significa cada parte. Por exemplo, essa aqui, ó, isso é minha base móvel. Certo? Ah, isso aqui é minha cabine. Isso aqui, ó, essa parte. Essa parte aqui é a caçamba, samba, certo? Dos opa, equipamentos, certo? Nomeei as partes aí. Ok, pessoal? Então aqui está um exemplo de desenho. Um exemplo, eu sei que vocês são melhores, bem melhores do que isso, certo? Façam com carinho. Ok? Tudo bem? Então, desenha aí. E depois a gente vai pensando em mais coisas, certinho? Para desenvolver com o caminhão de bombeiros. Pessoal que está em casa, faça o desenho, mande para mim no Conexão para eu dar uma olhada. Beleza? Beijão, até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.